Amado, amada, hoje Deus tem uma palavra de esperança para você. Não importa como você está, hoje Deus quer renovar a sua esperança. Deus quer mostrar para você que esta realidade que você está vivendo, ela não é o fim, que as coisas vão mudar e que Deus está no controle. Eu peço aos amados que abram suas Bíblias em Jó, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Para você que deseja acompanhar, Jó, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta nova. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu falo com o Senhor, que é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor que é o único capaz de levar esperança, Senhor, para esta pessoa. Deus, que eu venha ser um canal de bênção para a vida desta pessoa. Que não venham ser as minhas palavras, Pai, mas que venham ser o Senhor, através de mim, a alcançar estas pessoas. E, Senhor, se esta mensagem renovar a esperança de uma pessoa e ela se voltar para Ti, Pai, eu me dou por satisfeito, Senhor. Eu te peço, trabalha em cada coração, em nome de Jesus. Amados, amadas, quem está falando nesta mensagem que foi lida aqui, em Jó 14, do 7 ao 9, repetir o versículo para vocês. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta nova. Todos nós sabemos que o mundo está vivendo uma fase de grande desesperança. Aliás, já vivíamos isso antes da chegada da pandemia do coronavírus. O mundo já vivia a fase da grande desesperança. A depressão, a doença do século. Cada dia mais e mais pessoas eram diagnosticadas com depressão e continua sendo. Antes da pandemia, com a pandemia piorou tudo isso. Antes da pandemia, no mundo, era um suicídio a cada 40 segundos. Imagina, 40 segundos se perdeu uma vida. E diz as estatísticas que para cada um suicídio consumado, houve 20 tentativas. Olha o nível de desespero, o nível de desesperança das pessoas. Mas há esperança para você. Porque quem falou nesta passagem foi um homem chamado Jó. Jó, ele vivia na terra de Uzi. E ele era o homem mais rico daquela terra. Jó, embora rico, embora poderoso, não era soberbo, não era arrogante, era uma pessoa temente a Deus. E a prova que ele era temente a Deus é que, reunindo os seus filhos para festejar, Jó, depois ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto, porque no entendimento dele, os filhos dele poderiam ter pecado.
Não estou dizendo que o entendimento de Jó é errado, não. Ele entendia que naquela reunião familiar alguém pode ter excedido, cometido alguma transgressão às leis divinas, e Jó se preocupava em estar oferecendo holocausto para aplacar a possível ira de Deus. E aí vem a primeira pergunta. Pais, será que vocês estão orando pelos seus filhos? Será que vocês estão pedindo a Deus para os seus filhos? Porque, infelizmente, nós vivemos numa geração em que os valores foram perdidos. Uma geração em que o ter vale mais do que o ser. Vivemos numa geração em que não importa a corrupção, não importa quantas pessoas morram, o que importa é o que eu tenho. Não importa se eu tenho que falhar com a minha palavra. Tudo hoje está em mulheres e dinheiro e poder. Infelizmente, estamos com uma geração perdida. Mas eu não estou aqui para responsabilizar vocês. Não. Eu quero falar para vocês que, independente de uma vida de erro, independente de uma vida distante de Deus, o seu futuro é uma folha em branco que Deus ele coloca nas suas mãos e te dá para você escrever. Se você quiser um futuro diferente, Deus ele te dará um futuro diferente com ele. E mais que um futuro diferente com ele, Deus ele te dará o reino dos céus. Se você viver uma vida de retidão com o Senhor, a nossa promessa não é ficarmos nessa vida eternamente. É irmos morar com o nosso Deus. Porque um dia, isso tudo aqui vai se acabar. E a Jerusalém, a cidade celestial, ela vai descer e Deus habitará aqui conosco, nessa terra. Onde está escrito em Apocalipse que haverá novos céus e nova terra. E Jó, ele sacrificava aos seus filhos, ao Senhor, pelos possíveis pecados dos seus filhos. Então, pais, orem pelos seus filhos, abençoam os seus filhos. Pais, ensinem os seus filhos a pedir a bênção, a importância deles pedirem a bênção e serem abençoados. Porque uma palavra que hoje raramente se ouve é bênção pai, bênção mãe, bênção vó, bênção vô. Os filhos não pedem a bênção de Deus. Trocamos a bênção de Deus, a palavra Deus te abençoe, por um bom dia, boa tarde, boa noite. Amados, não troquem a bênção de Deus. Filhos, peçam a bênção aos seus pais. Porque eu aprendi que não tem autoridade espiritual no mundo para te abençoar mais do que o seu pai e a sua mãe que te geraram. Então, amados, reconheça e peça a bênção deles. Ah, mas meu pai não é da igreja, mas a palavra Deus te abençoe, ela não faz mal. E com certeza ele pode até ser uma pessoa distante de Deus. Quando ele fala Deus te abençoe, ele está pedindo a Deus para te abençoar. E Deus ele vai te abençoar. Então eu creio que um Deus te abençoe vale muito mais do que um boa tarde, bom dia ou boa noite. Hoje em dia nós temos uma juventude perdida. Infelizmente, nós temos uma juventude que os pais têm se preocupado em comprar a juventude. Tem o tênis da marca, a roupa de marca, o celular da marca, a moto, o carro.
mas é uma juventude que, infelizmente, não está preparada para a frustração. Infelizmente, a juventude de hoje não está preparada para a frustração. E o dia mau, ele chega para todo mundo. A vida ela pode te dar muito, sim. Eu posso ser extremamente capacitado numa coisa e ter um currículo exemplar. Mas uma hora eu vou tentar uma vaga numa empresa e a vaga será negada. E aí? Se nós não ensinarmos os filhos a terem tolerância à frustração, o que acontece? A depressão ou outros transtornos mentais, comportamentos disfuncionais ou autodestrutivos. Não vou ser claro aqui para dar informação à toa, mas quem está com um comportamento disfuncional e autodestrutivo sabe muito bem do que eu estou falando. Se não tolerarmos a frustração, o que nós temos? Uma juventude desesperada a ponto de dar em cabo a própria vida por questões momentâneas, apenas por ouvir um não ou dois não. Enquanto na vida, nós temos que matar um leão por dia. Esse jogo chamado vida, ele não é fácil. É matar um leão por dia. Senão, a depressão nos pega, a doença nos pega e acabou. Ou nós vencemos, tendo tolerância à frustração, ou nós perdemos. Não estou dizendo que tudo na vida vai dar errado, não. Não, como eu falei antes, eu vim trazer uma mensagem de esperança. Mas nós temos que estar preparados para a frustração. Porque na vida é inevitável, uma hora ela vem. Seja o término de um relacionamento, o término da primeira namorada, seja uma reprovação na faculdade, ninguém está livre de um momento de frustração. Assim como Jó, que sacrificava a Deus, que era temente a Deus, não esteve. Um dia, estava lá no capítulo 1 de Jó, tudo na vida dele começou a dar errado. Ele perdeu no único dia tudo o que tinha. Ovelhas, camelos, bois, e perderam as suas joias mais preciosas. Os seus 7 filhos e 3 filhas. Muito triste. Imagina para um pai saber que perdeu 10 filhos no único dia e todos os bens material. Aonde é muito fácil falar que a mulher de Jó disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Amados, não somos juízes. Não estamos aqui para sentenciar o que a mulher de Jó fez. Ah, segundo os fundamentos bíblicos, é errado. Sim, é errado. Mas nós também desconhecemos a dor de perder 10 filhos no único dia. E ela, como mãe, só ela sabia o que ela estava passando. E como se não bastasse perder todos os seus bens e os mais preciosos, que era a vida dos seus filhos, Jó foi acometido de uma lepra do alto da cabeça à planta dos pés. E ele se coçava, amados, com um caco de telha. Imagina. E aí, como falamos anteriormente, vem o trunfo de Satanás. Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse: como uma loucas, fala tu, quisestes o bem de Deus, mas o mal não queres tu aceitar. E Jó não pecou contra Deus. Como se não o bastasse, levantou-se 3 amigos para ir consolá-lo. Mas, amado, amada,
Nem sempre aquela pessoa que vai te consolar vai falar coisas que realmente te edificam, não. Nem sempre aquele coleguinha que vai sentar do teu lado para te tirar da bad, ele vai estar ali falando coisa que edifica, não. Porque o consolo que estavam dando para Jó era querer que ele se arrependesse dos seus pecados. Porque no entendimento dos amigos dele, Jó tinha transgredido contra Deus. E o livro de Jó nos relata, lá no final, quando Deus apareceu para ele, que Jó não havia pecado, Jó não havia transgredido em nada. E Jó ele não aceitava porque Jó ele sabia que ele não tinha feito nada que desagradasse a Deus. Então eu falo para você que está passando pela mesma coisa que Jó, que muitas vezes tu está num processo de perda, e aí as pessoas dizem que Deus te abandonou, e aí as pessoas dizem que você está distante de Deus. Amado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dia mau, ele chega para qualquer um. Mas, com tudo isso, Jó não perdeu a esperança. E como se já não bastasse esses 3 amigos, ainda vem uma 4ª pessoa para confrontar Jó, pior do que esses 3, querendo que Jó se arrependesse de pecados que Jó não tinha cometido. Quanto julgamento! Julgar é muito fácil. É muito fácil sentar na cadeira de um juiz e sair dando sentença. Aliás, nem mesmo os juízes profissionais que têm o judiciário por profissão, eles fazem isso. Eles se atentam muito às provas de defesa e acusação e saem montando em cima das provas o entendimento dele. E nós que não somos juízes, só por ver uma coisa que supostamente já saímos emitindo sentença. É muito fácil julgar. O difícil é ajudar. Tem um projeto muito lindo que ajuda muitos jovens pela internet. Não só jovem, mas o público em geral. Vou até divulgar ele aqui, que é um programa muito bom. O Help. Ele dá suporte emocional às pessoas e ele tem um lema muito lindo. Não te julgo, te ajudo. Julgar é fácil. Difícil é sentar, é ouvir. É mesmo quando você errou. Ouvir seus erros, falar, você errou, mas eu estou contigo. Eu vou orar por você. Eu vou caminhar com você. Eu vou te ajudar a acertar. Esses são os verdadeiros amigos. Mas esses são poucos amigos. Infelizmente, vivemos num mundo em que a juventude ela acha que nunca vai envelhecer. Os nossos idosos estão esquecidos. Quantos idosos com a pandemia foram isolados e muitos até morreram de depressão por não ter nenhuma chamada de vídeo de um filho. Os filhos, infelizmente, se resumem em fazer as compras, trazer para os pais, para os avós e deixar lá. Eles não entendem que eles querem companhia, que eles querem atenção, que eles têm a mesma necessidade de nós jovens. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos atenção e eles são humanos, assim como nós. Mas a juventude acha que nunca vai envelhecer. E, amados, eles têm muito a nos ensinar. Muito. Eles vêm de uma geração em que valia a palavra. Eu ouvi de um senhor uma experiência fantástica. O tenente ele sabia que ia tomar a punição se ele assumisse o erro
Ele tinha noção da consequência do erro que ele fez, mas quando seu comandante perguntou se ele fez aquilo, ele não negou. Ele disse que fez. E hoje, como estão as coisas? Quem hoje quer assumir a consequência dos seus atos? É muito fácil negar, é muito fácil tentar se esconder. Hoje, a palavra não tem valido muita coisa. Hoje, documentos escritos não têm valido muita coisa. Mas, como eu estou falando, os idosos têm muito a nos ensinar. Eles vieram de outros tempos que nossa geração precisa aprender. Eles podem não ter tido uma faculdade, eles podem não ter concluído nem o ensino fundamental. Mas e as experiências de vida? Alguma faculdade compra? Algum pós-doutorado compra a experiência de vida que alguém passou que seja extremamente benéfica ou de extremo sofrimento? Ah, mas ele só vai contar aquilo, sim. Ele vai contar o erro dele ou dela para exatamente você não passar. Alguma faculdade compra isso? Alguma faculdade poderia pagar alguns anos de cadeia que pode ser evitado se você fizer o que o seu avô ou que a sua avó lhe orientar? Seja a fazer, seja a não fazer? Isso não tem preço, amados. Isso não tem preço. Vivemos numa era de total desesperança, porque nós não temos sido preparados para a frustração. Mas, independente do seu nível de desesperança, independente de você estar, de repente, trancado num quarto escuro de depressão, independente de você estar ouvindo esta mensagem, até mesmo fazendo comportamentos autodestrutivos, prefiro chamar assim para não incentivar. Deus, ele tem esperança para você. E aí eu pergunto, quem tem mais santidade? Nós ou os anjos de Deus? Não precisamos nem responder, que sabemos que são os anjos do Senhor que moram no céu com ele. Mas eu vou mostrar para vocês uma passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. Na verdade, está falando do chamado de Isaías, do versículo 1 ao 3. E no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Olha como nós somos especiais para Deus. Tudo na tua vida pode estar errado. Você é especial para Deus. Porque os anjos, embora são santos, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto. Eles não podiam olhar a face do Senhor. E um dia, diz a Bíblia, que nós o veremos face a face. Como Deus não se importa conosco? Como Deus não se importa conosco? Como Deus ele não se importa com você? Sabe-se Deus o que você está fazendo? De repente você está ouvindo esta mensagem até no momento de prostituição. De repente você está ouvindo esta mensagem até no momento usando droga, usando álcool. Como Deus não se importa com você? Os anjos não viam o rosto de Deus, mas se fizermos a sua vontade, nós o veremos face a face. Os anjos, embora santos,
Muitos conhecem a história de Lúcifer. Quis ser maior do que Deus. Deus, ele imediatamente lançou Lúcifer e os anjos que o acompanhavam do céu. Foi banido do céu, banido da glória de Deus. E aí Deus criou na terra o jardim do Éden. E o homem pecou. Naquele momento que o homem pecou, o homem foi banido também da glória de Deus. Assim como Lúcifer. Mas com uma diferença, amados. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Adão, ou seja, nós, homens, fomos banidos da glória de Deus no Jardim do Éden. Mas o Filho de Deus foi enviado até nós. Eu digo que é um amor tão grande que eu não consigo explicar. Para você ter ideia, todo mundo teve um lugar onde nascer. Jesus não teve lugar onde nascer. Ele nasceu numa manjedoura, no meio dos animais. Todo rei tem um cedro. O cedro do rei dos reis foi uma cana. A coroa dos reis foi espinho. O trono do rei dos reis foi uma cruz. Isso para nos salvar. Para pagar o preço da nossa salvação. Como Deus não se importa com você. Não houve plano de salvação para resgatar os anjos decaídos, mas para resgatar os filhos de Deus, houve um plano de salvação. Eu quero falar para você que Deus, ele não está indiferente à sua dor. De repente você está aí pensando em acabar com a sua vida. Deus, ele não está indiferente à sua dor. Deus, ele sente a sua dor. Porque Jesus é Deus e ele esteve aqui para sentir o que nós sentimos, para saber o que nós sabemos. Amados, Deus tem esperança para você. Eu vou provar agora o quanto você é especial para Deus. Vamos lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha de novo, amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma oração muito conhecida. Falamos e muitas das vezes nem pensamos sobre ela. Os anjos estão onde está a glória de Deus? Sim. Os anjos são mais santos que nós? Sim. Mas como eu li lá em Isaías, os anjos, eles não viam o rosto de Deus. Um dia, Deus quer que você veja. Deus tem plano para que você veja. Ele enviou o Filho dele para que você veja. Enquanto os anjos têm que chamar Deus de santo, Jesus, o Filho de Deus, quer que chamamos Deus de Pai. Olha como você é especial para Deus. De repente, todo mundo disse que você é um caso perdido. Mas você é especial para Deus. E não sou eu que digo isso. São as atitudes divinas para você que provam isso. Como lá em João 3,16, que ele veio ao mundo para te salvar. Um plano de salvação que não teve para os anjos, tem para nós, homens. O direito de chamar Deus de Pai. Amados,
Deus ele quer ter relacionamento conosco. Muitas das vezes pensamos em tanta coisa, estamos tristes, pensamos em acabar com tudo, ficamos assistindo canais de TV ou de internet que mais nos colocam para baixo. Temos só focado em coisa ruim, só chamando pessoas para tentar nos ajudar e muitas das vezes a ajuda é negada. As pessoas não estão nem aí para o sofrimento dos outros, porque diz a Bíblia, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará e muitas pessoas não estão nem aí. Enquanto você tem ao seu lado um Deus que ele quer te ouvir. Ah, mas ele sabe tudo que eu estou passando. Sim, ele sabe. Diz a Bíblia que Deus ele é onisciente. Mas Deus ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento contigo, amor. Imagina agora. Você não fala com seu pai ou não fala com sua mãe. E você quer comprar ou você precisa de um telefone. O seu pai pode ver você sem o telefone. Ele sabe que o telefone é importante para você. Mas, se você não tiver relacionamento com ele, tu acha que ele vai te dar? A sua mãe talvez te dê. Mas pode ter certeza, não vai ser aquele iPhone 7 que você está querendo. Amados, Deus ele quer relacionamento. E Deus ele tem muito mais para você do que um iPhone 7, do que uma moto, do que um carro, do que um emprego. Deus ele tem para nós uma promessa de vivermos eternamente com eles, amor. Estamos vendo aí na pandemia pessoas morrendo que nem água. Quem não perdeu alguém, conhece alguém que perdeu. E Deus ele quer nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, onde a morte não existirá, onde nós que estamos vivos vamos encontrar aqueles nossos entes queridos que partiram na nossa frente. Amados, Deus ele quer que vivermos em harmonia. É este o plano dele. O plano que ele iniciou lá no Jardim do Éden, que Satanás tentou frustrar, ele está tentando resgatar. E digo, tentando não, ele vai resgatar. Ele vai salvar toda a humanidade? Infelizmente não. Mas a intenção dele é salvar toda a humanidade. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que Deus nos pede é crer no seu nome. A única coisa que Deus nos pede é fazermos a sua vontade. Ah, é difícil? Sim, é difícil. Porque quando Adão pecou, a marca do pecado original ficou em nós. Como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. A carne, ela tem muitos prazeres para nos oferecer. Mas, amados, nenhum deles compensa perdermos a vida eterna. De repente, você sai de manhã com um monte de programação legal. Vou sair com a menininha ali, a gente vai curtir o dia, coisa e tal. Tudo o que tu planejou, rolou. E quando tu chega em casa, o que te espera? A depressão. O que te espera?
tomar os remédios tarja preta. Nada contra tomar os remédios. Se o médico passou, tem mais é que tomar mesmo. Mas Deus, Ele quer te curar dessa depressão. Deus, Ele quer que você viva em harmonia com Ele. Mas Ele quer relacionamento, amado. Ele quer relacionamento, amada. Assim como você fala com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com sua esposa, Deus, Ele quer que falamos com Ele. Deus, Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Como Ele não se importa com você? Como Ele está indiferente à sua dor? Vamos dar um pulo rapidinho lá em Gênesis 1. Quero mostrar uma coisa bem especial para vocês. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Presta bem atenção. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso é tão profundo, amado, que tem que ouvir de novo. E criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os anjos são lindos? Creio que sim. A Bíblia diz que no céu nós veremos coisa que nunca subiu ao coração do homem, que os olhos nunca ouviram. Então o que está lá, amado, é lindo demais. Mas, quando Deus foi fazer o homem, Ele não fez da mesma forma que os anjos. Ele pensou nele. Deus, Ele fez você igual a Ele. Deus, Ele fez você, menino. Deus, Ele fez você, menina, igual a Ele. E aí, tem uma coisa triste. Quando nós queremos modificar coisas no nosso corpo, infelizmente, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não estou satisfeito com o que o Senhor me deu. Como você entenderia o seu pai ou a sua mãe te dar um presente todo bonitinho e você começar a personalizar aquilo de qualquer jeito? Vou sair cortando essa blusa aqui, transformando ela numa mini blusa, num topzinho. Vou sair pintando a roupa branca que meu pai me deu, vou tingir de vermelho. Isso daria a ele satisfação? Não. Mas, muitas das vezes não fazemos isso com nossos pais e mães aqui na Terra. Mas estamos fazendo com Deus. E ainda vou mais adiante. Para você que entende muito bem sobre os comportamentos autodestrutivos, que está machucando Deus, porque Deus, Ele sente a sua dor. Você não machuca só você. Você machuca Deus. Amado, amada, não faz isso. Só você sabe o processo que você está passando. Sim, concordo. Mas Deus, Ele também sabe. Deus, Ele está ao seu lado. Deus, Ele quer que você fale com Ele, que você peça a ajuda dEle. Olha o quanto você é especial para Deus. Os anjos o chamam de santo. Os anjos não teve plano de redenção. Nós o chamamos de Pai.
para nos redimir, ele deu o seu Filho único. Como você não é especial para Deus, amor? Quando ele foi nos criar, ele pensou nele. Ou seja, o que tinha de melhor que a imagem de Deus, nós temos. Deus, ele nos fez imagem e semelhança de Deus. Imagem nós somos. A semelhança foi perdida quando Adão pecou no Éden. Por isso, o homem passou a morrer. Mas quando formos salvos, quando formos para Nova Jerusalém com ele, nós seremos de novo imagem e semelhança de Deus. Olha como Deus quer que nos relacionamos com ele. Abre aí a sua Bíblia rapidamente no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha como você é especial para Deus. Jesus não está mais aqui, mas ele enviou o Espírito Santo, que quer estar com você, que quer estar o tempo todo com você. E quantas vezes ouvimos a sua voz, e quantas vezes sentimos para não fazer algo, estamos o tempo todo dizendo que Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Deus, ele está o tempo todo falando com você. Nós é que não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós é que não paramos para ouvir a voz de Deus. E Deus, ele fala conosco nas pequenas coisas. Mas o nosso problema, amados, é que nós queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos. Vou contar uma experiência minha. Teve um dia que eu estava tão atribulado, e graças a Deus o final do meu dia foi na igreja. E eu cheguei na igreja, sentei lá atrás, ninguém sabia que eu estava ali. Mas Deus, ele sabia. E na mensagem daquele dia, Deus, ele me mostrou quanta coisa eu tinha para agradecer a ele. Amado, a pandemia nos mostra isso. Só o fato de podermos respirar o ar, o que tanta gente morreu sem poder, já é um motivo para agradecer a Deus. De repente você está triste, está deprimido por não ter um emprego? Sim. Muita gente perdeu o emprego. Infelizmente. Muita gente tinha uma situação muito boa e hoje tem pouco, tem escassez. Alguns não têm nada. Alguns nem casa têm. Infelizmente, pessoas perderam familiares, amigos, parentes e não puderam ir nem ao sepultamento da última adeus. Mas isso não é o fim. Deus, ele quer renovar a tua esperança. Você não precisa viver no luto eternamente. É triste? Sim. Só você sabe o tamanho da sua dor? Não estou desmerecendo o tamanho da sua dor, longe de mim. Só você sabe o tamanho da sua dor. Ah, você está falando isso comigo porque você tem internet, porque você tem uma casa, eu estou aqui na friagem, não tenho nada. Sim, só você sabe o tamanho da sua dor. Se eu falar que eu entendo, eu estou sendo hipócrita, porque eu não entendo. Mas você tem um Deus que entende. E você tem um Deus que ele pode te tirar dessa situação.
Deus, ele diz para você que o seu futuro está intacto. Deus, ele quer te ajudar. Busque relacionamento com ele. Se entregue a ele, porque ele tem esperança para você. Porque você não vai ficar na rua a vida toda. Você não vai ficar nesse luto a vida toda. Você, jovem, não precisa ficar vendendo seu corpo a vida toda. De repente você está aí por uma questão que a vida será como lhe colocou. De repente você ouviu de seus pais até que você é um erro de Deus. Que você nasceu por acidente. Amado, amada, diante de tanta coisa que eu já te mostrei, diante de tão especial que você é para Deus, você acha mesmo que você nasceu por acidente? Ah, mas meus pais dizem que eu sou filho de um estupro. Você acha que você nasceu por acidente? Pera aí, irmão, você está querendo dizer que Deus queria que a minha mãe fosse violentada? Não, não é isso. Ele não queria que a sua mãe fosse violentada. Mas, se você vem ao mundo, ele te ama. Você é especial para ele. Porque senão ele não tinha dado seu filho por você. E ele deu. Senão você não tinha o direito de chamar ele de pai. E você tem. Senão você não seria imagem e semelhança de Deus. E você é. Deus, ele tem esperança para você. Eu não sei o quão difícil está a tua vida. De repente você está me ouvindo aí, até mesmo com um fuzil numa boca de fumo. Eu não sei o quão difícil está a situação, o que te levou para essa vida. Mas eu sei que se você quiser, Deus, ele cria oportunidade para você sair dessa vida. Deus, ele te resgata. Ele envia pessoas para te resgatar. Pode subir um missionário, uma missionária aí, pregar a palavra para você, te tomar da mão dos traficantes, você descer com ele e ter uma vida nova. Pode. De repente você pode tomar uma atitude de não querer mais ficar ali e o seu chefe aceitar. Amado, não limite o poder de Deus. Não limite. Deus, ele não está preocupado com o seu pecado. A única preocupação que Deus tem com o seu pecado é lhe perdoar. Você quer o perdão de Deus? Ah, mas eu já saí com tantos homens por dinheiro. Já fizeram tanta coisa comigo. Deus, ele não está preocupado com o que fizeram com você, amado. A pergunta de Deus para você é: você quer o meu perdão? Amados, vamos buscar relacionamento com Deus. Ele é o único que pode nos ajudar. De repente estamos numa situação em que realmente falamos que ninguém nos entende. Porque falar que entende é muito fácil. E quando as pessoas começam nos primeiros 5 minutos, tu já vê se a pessoa entende ou se não entende. E você vê que muitos que falaram que te entendia, você se frustrou. Deus, ele quer te perdoar. Deus, ele tem um futuro lindo para você, jovem. De repente você vai sair de uma casa de prostituição, vai ser uma missionária, uma pastora, uma esposa de pastor, vai cursar uma faculdade. O que Deus tem para a gente é ilimitado. Só Deus, ele sabe aonde ele quer nos colocar. Ou por acaso alguém diria que um garoto que foi jogado numa cova, que foi vendido como escravo, que foi preso por tentativa de estupro, chegaria a ser o segundo no Egito, abaixo de Faraó. Faraó só era maior que ele no trono,
quem comandava o Egito era José. Porque José, em tudo que fizeram com ele, acusaram de tantas coisas, até mesmo de tentativa de estupro. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele não se revoltou contra Deus. E Deus ele o honrou. Eu sei que nesse momento você está em uma situação de revolta. Mas revolta não vai te ajudar. Volte-se para Deus. Deus ele tem esperança para a tua vida. Amado, amada, aonde você vê um fim, aonde você vê um ponto final, Deus ele tem apenas uma vírgula para você. A sua história não acaba aqui. Até aqui você escreveu. Daqui para lá, deixa Deus escrever por você, com você. Ah, mas eu já tentei várias vezes, já entrei na igreja tantas vezes e saí. Amado, Deus ele não está preocupado com o seu histórico de entrar e sair, de entrar e sair. A preocupação de Deus com você é: eu quero lhe perdoar. Eu quero que você tenha uma vida eterna comigo. Ah, mas se eu voltar para a igreja, as pessoas não vão nem acreditar que eu realmente quero alguma coisa com Deus de tantas vezes que eu entrei e saí. Amado, o homem vê o que está do lado de fora. Deus, ele vê o coração. Se você tiver uma atitude para com Deus, Deus ele vai te honrar. Deus ele não vai te deixar desamparado. Porque não foi para isso que ele fez um plano de redenção. Escute esse lindo louvor. Um dos povos, ali próximo da Venezuela, da fronteira com a Venezuela, as crianças estavam... Escute esse lindo louvor. Há esperança para você. Deus ele hoje quer renovar a tua esperança. De repente você não tem nem mais lágrima para derramar. De repente todos te desampararam. Mas Deus ele diz: eu estou aqui. Deus ele quer andar com você. De repente, te cortaram. Cortaram a tua raiz. Mas como nós lemos, ao cheiro das águas, a árvore brota. E você não vai ter apenas o cheiro das águas, não. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. E Ele quer agora relacionamento com você. Ele quer agora restaurar os seus sonhos. Quanta coisa você planejou para a sua vida. Deus é o único que pode renovar. Deus é o único que pode realizar aquilo que você já diz estar perdido. Nós somos limitados. Mas Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. E eu peço agora que o poder de Deus, que a presença de Deus chegue até você. Que você venha a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você que tantas vezes foi traído, traída, tantas vezes se brincaram com o seu sentimento.
Amado, amada, Deus tem plano de um casamento para você. De repente você não quer saber de mulher nenhuma, não quer saber de homem nenhum. Deus tem um casamento para vocês. Amados, a palavra de Deus, ela é real. Que a sua esperança seja renovada nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Que aí, aonde você está, o Espírito Santo esteja renovando a sua esperança, os seus sonhos. Que você não vai morrer nessa situação. Senhor, renova a esperança. Renova, amigo. Mostra para essa pessoa que o Senhor é um Deus de milagre. Que o Senhor tem um plano de resgate para ele, para ela. Quem sabe você foi com uma proposta de trabalho para outro país e chegou lá, foi surpreendido no tráfico de pessoas para serem recrutadas para prostituição. E ali você está presa dentro de uma casa de prostituição em que você não vê saída. Você não vê. Mas Deus, ele vê resgates para você. Quando você põe a sua confiança em Deus, Deus, ele move céus e terra por você. Eu não sei o que vai acontecer, Jó, mas Deus, ele vai te resgatar. Você vai voltar para o seu país de origem, para a sua família. Confia no Senhor. E que Deus possa falar melhor em cada coração.